Se ainda achas que do ponto de vista financeiro Bitcoin é só comprar barato e vender caro, então este vídeo pode mudar completamente a forma como olhas para o mercado. Não sei se já ouviste falar no termo BTC Yield. É disso que te vou falar neste vídeo. O meu nome é Eduardo Espada e já há mais de 6 anos que venho falando nas redes sociais do admirável criptomundo novo sobre Bitcoin e criptomoedas, e o principal intuito é de facto ajudar as pessoas em geral a que tenham mais e maior literacia sobre esta realidade que veio para ficar. Então, o termo BTC Yield ou rendimento em Bitcoin está cada vez mais a ganhar força no mundo financeiro e não é por acaso. Empresas cotadas em bolsa já estão a usar esta métrica para aumentar o valor para os seus acionistas de uma forma completamente diferente. E casos recentes mostram bem isso. Por exemplo, o caso mediático e mais conhecido é o da Strategy, a empresa do Michael Saylor, que atualmente já passou a BlackRock em quantidade de Bitcoin, imagina. A Cantor Equity Partners é outro bom exemplo e que viu as suas ações dispararem mais de 90% em apenas um dia. Não por lucros, não por inovação no negócio, mas por causa da Bitcoin. O que é, afinal, o BTC Yield? O BTC Yield é uma métrica que mede uma coisa muito simples. Quantas Bitcoins existem por ação de determinada empresa e como esse número cresce ao longo do tempo. Ou seja, em vez de se olhar apenas para o lucro ou para a faturação de uma empresa, começa-se a olhar para a quantidade de Bitcoin por acionista. Não é extraordinário? E isto muda completamente o jogo. Quem começou com isto? Foi exatamente a MicroStrategy, hoje conhecida como Strategy, desde 2020, que esta empresa tomou a decisão, na altura radical, veremos se é visionária ou muito arriscada, pensamos ser visionária, de acumular Bitcoin através da sua tesouraria. E qual foi o resultado? Transformou-se numa das maiores detentoras de Bitcoin do mundo e as suas ações acabam por comportar-se como se fossem Bitcoin, mesmo não sendo diretamente Bitcoin. Porquê? Porque replicam fielmente o seu comportamento, ou seja, acabam por ser um verdadeiro proxy da própria Bitcoin em bolsa. Por outras palavras, as suas ações passam a refletir diretamente a valorização desta criptomoeda, atraindo assim investidores que querem exposição a Bitcoin, mas que não querem estar a comprá-la diretamente. Como funciona na prática? Imagina uma empresa que tem 100 mil ações, por exemplo, e tem 10 mil Bitcoins. Dividindo um pelo outro, chegamos à conclusão que por ação existem 0,1 Bitcoins. Agora imagina que passado um ano, em vez de ter 10 mil, tem 12 mil Bitcoins, sem emitir mais ações. Então passa a ser de 0,12 Bitcoins por ação. Qual é o resultado? O BTC Yield é então de 20%, sem fazer nada, sem crescer o seu negócio tradicional. Apenas fazendo o quê? Acumulando Bitcoin. E como é que estas empresas fazem isso? Essencialmente, 3 formas distintas. A primeira é comprar Bitcoin. Então, convertem parte da sua tesouraria em Bitcoin. A segunda é levantar capital. Podem ser através da emissão de novas ações, pedir empréstimos, emitir dívida, por exemplo. Tudo isto para comprar mais Bitcoin. Depois há ainda as fusões estratégicas. Foi o caso da Cantor Equity Partners, que ao fundir-se com uma empresa com forte exposição a Bitcoin, a 21 Capital, uma empresa apoiada pela Tether e pela Bitfinex, acabou por acumular mais Bitcoin. E agora a parte mais importante, não se trata de vender. E aqui é que está o segredo. Estas empresas não estão a fazer trading, a comprar, a vender Bitcoin. Elas estão simplesmente a fazer hodl, ok? A guardar as suas Bitcoins como reserva de valor, apostando na valorização de longo prazo. Porquê é que isto está a atrair os investidores? Porque estas empresas passam a funcionar como uma forma indireta de se poder investir em Bitcoin, sem ter que abrir contas em exchanges, sem ter que se preocupar com a custódia das suas criptomoedas ou ter de lidar com a regulação de forma direta. As ações tornam-se então, como já referi,
um reflexo do preço de Bitcoin. E o impacto disto? Quando o mercado acredita que uma empresa vai aumentar muito o seu rácio de Bitcoin por ação, o seu preço reage imediatamente. E foi isso que aconteceu exatamente com o caso que eu citei há pouco da Cantor Equity Partners. Mas atenção, isto não está isento de risco, ok? O BTC Yield depende de uma coisa fundamental, o futuro da própria Bitcoin. E, portanto, questões como a volatilidade, o endividamento das empresas, as mudanças regulatórias, representam, de facto, aqui algum risco. E se o preço de Bitcoin cair, estas estratégias podem também amplificar perdas. Mas o que é facto é que, por exemplo, a estratégia da Strategy, que já vem desde 2020, tem-se mostrado muito acertada. Então, em termos de conclusão, o BTC Yield não é apenas mais uma métrica, é uma nova forma de avaliar empresas. Curioso. É, portanto, uma ponte entre o mercado tradicional e o mercado cripto. E, de facto, pode estar a marcar o início de uma nova era financeira. Se percebeste tudo o que aqui te expliquei, já estás à frente de 95% das pessoas que ainda olham para a Bitcoin de forma errada. Se gostas deste tipo de conteúdo, clica em seguir aqui o nosso canal do Admirável Criptomundo Novo e vai acompanhando os conteúdos e as lives que vamos partilhando regularmente. Comenta abaixo se gostaste deste conteúdo ou se ficaste ainda com alguma dúvida sobre o BTC Yield.